Fala galera de Lenço, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um LideraCast. E hoje o nosso episódio recheado de convidados especiais, gente boa para somar aí com você no seu trabalho, na sua liderança, o seu papel, tudo aquilo que você vai realizar no seu clube. O LideraCast está para isso. Chegando para te ajudar com informações, dicas, sugestões, para a gente crescer, para a gente se desenvolver e fazer sempre o nosso melhor trabalho, seja no nosso clube de bravadores ou de aventureiros. Muito bem, hoje estamos recebendo aqui amigos queridos, alguns já são veteranos da casa, podemos assim dizer, já participaram de outras bancadas aqui com a gente e temos uma novidade aqui no nosso meio, né? Vou deixar a novidade para o final. Eu vou apresentar primeiro aqui o pastor Eduardo Giglio, ele que é o líder de desbravadores e aventureiros da Associação Paulista Sudeste, está participando conosco mais uma vez. Muito obrigado, amigo, por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente. Fala um pouquinho para essa turma, alguns talvez que estejam assistindo não te conheçam ainda e de repente querem saber mais sobre você, sobre quem é o pastor Eduardo, família, que time torce. Não, melhor não falar do time, né? Senão pode criar aí algum problema na nossa transmissão aqui. Mas muito bem, amigo, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Valeu, pastor Jefferson. Olá, galera, nação de Lenço. Eu sou o Eduardo, eu sou da Paulista Sudeste, então mandando aquele abraço ali pro pessoal do ABC Paulista e de todo o Litoral Sul e, claro, de todo o desbravador aqui no território do estado de São Paulo. Mandar um abraço também para minha esposa, pro meu filho Luca, para minha filha Amanda e, claro, para minha mãe, porque a mãe assiste tudo, não é? A mãe então mandar um abraço para minha mãe também. É muito legal poder estar aqui com vocês mais uma vez para falar daquilo que a gente mais ama, né? Que é o Ministério dos Desbravadores e também dos Aventureiros. Amém, isso mesmo. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado aí por estar com a gente. Com certeza vai contribuir muito aqui com o nosso bate-papo, com a nossa discussão. E temos também nosso amigo, nosso brother, pastor César Nascimento, que já esteve conosco e está mais uma vez. Obrigado, amigo, por estar envolvido aqui com a gente no LideraCast. Ele que é líder de desbravadores e aventureiros da Paulista Leste. Então a gente sai lá da região do ABC e vai para a Zona Leste, na Zona Norte do estado de São Paulo. Aliás, da capital, né? Da capital paulista. Amigo, seja muito bem-vindo. Se apresente aí também para a turma, dê o seu alô. É isso, pastor Jefferson, eu que agradeço aí o convite e a oportunidade de estar mais uma vez aí com você, nossa família de Lenço, e sempre é uma alegria poder falar para essa meninada, para essa juventude, para esse povo tão animado aí. Eu sou o pastor César Nascimento, sou casado com a professora Kátia e pai de 2 filhos, a Eduarda e o Jonatas. E é claro, queria deixar também aquele abraço, aquele beijo especial aí para a querida APL. Tamo junto! E vocês dois estão aí na expectativa, né? Porque tem os eventos, grandes eventos para acontecerem, né? Tem Campuri da Paulista Sudeste, Campuri da Paulista Leste. Sem dúvida o tema que a gente vai tratar aqui, vocês vão poder ajudar muito, porque tem que ver muito com planejamento, organização. É de evento, mas também são princípios elementares que ajudam no trabalho do clube também. E nós temos também o outro grande amigo, convidado, Rogério Zero, né? Alguns talvez nem conheçam o primeiro nome Rogério, só conheçam por Zero, né? Mas é uma alegria, amigo, ter você aqui com a gente, participando dessa bancada. Seja muito bem-vindo. E como você está chegando agora, você já viu que pastor Eduardo, pastor César, eu também já estou com o meu organel, porque aqui tem que dar padronizado. Padronizar, né? O negócio é excelência, né? Alto nível. E eu quero convidar a Jaque, que é a nossa produtora, porque ela tem aqui em mãos, vai compartilhar aqui pra gente. Valeu, Jaque. Olha aí, para você que está nos assistindo, nos acompanhando em mais um podcast, está aqui, ó, nosso organel LideraCast, com todo carinho para você usar. Troca aí. Sei que você é um apaixonado pelo flamboyant, mas coloca agora aí o organel do LideraCast para você participar dentro do padrão, né? Dentro do padrão. Zero, fica à vontade, se apresente um pouquinho aí, fala para essa galera querida que está aqui nos acompanhando, que são diretores de clubes, essa galera que trabalha nas diretorias, gente que quer crescer, quer se desenvolver, quer aprender mais aqui com a gente hoje. Fala um pouquinho aí sobre você, sua família, seu trabalho no clube. Você que é fisioterapeuta, mas a parte mais importante do seu trabalho é o clube, né? Sim, é isso aí. Pastor Jefferson, obrigado pelo convite também. Um abraço a todos os desbravadores, aventureiros aqui da União Central Brasileira.
uma união que cresce, que é uma bênção aqui. Eu não sou da APSE, nem também da PL, mas eu sou da PAC. A PAC tem Campuri também, aqui no NASP. Sou do Clube Flamboyant atualmente. Esposo da diretora, tem que apoiar também nesse ministério. Isso o filho é conselheiro no clube também. É carga pesada, hein? Carga pesada. Mas desde os 10 anos a gente está no Desbravador, é um ministério que a gente ama, que a gente cresceu, e fico muito feliz, né, por esse programa que a União tem investido em todo o tempo, e a liderança rumo ao futuro é isso, é prezar realmente para um dia estarmos todos juntos com o nosso lenço, trocando lá com Jesus no céu por uma coroa. Amém, amém, é o nosso objetivo. Pois bem, já adiantamos um pouco aqui no spoiler, né, o nosso papo de hoje, porque a gente quer falar de rumo. Se a gente não se planeja, se a gente não se organiza, a gente não chega em lugar nenhum. A gente vai, né, onde o vento assoprar e não chega em lugar nenhum. Então, para o trabalho do clube, seja desbravador, de aventureiro, na vida como um todo, né, mas especialmente falando de clube aqui, que é a nossa proposta com esse LideraCast, a gente tende aqui a avaliar e ponderar a importância que um bom planejamento, uma boa estratégia, uma boa organização deve ter para que a gente consiga os resultados mais essenciais e resultados de crescimento, de desenvolvimento naquilo que o clube tem como finalidade, como sonho, né, como ideal. Então a gente vai discutir um pouco sobre isso daqui. E aqueles que estão nos acompanhando vão poder aprender um pouco com os nossos queridos convidados a respeito, né, desse trabalho que é desenvolver um bom planejamento e chegar até o resultado final. E eu começo perguntando para vocês, por que é tão importante o planejamento? Por que é importante a gente ter a antecedência de organizar as ideias, organizar as estratégias, para a gente então ter um resultado melhor com o nosso trabalho no clube? Posso começar com um clichê? Pode, uma frase de efeito? Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Mas o clube de desbravadores, o clube de aventureiros sabe exatamente para onde está indo. Então nós estamos, nosso objetivo é salvar do pecado, guiar no serviço, nós estamos rumando para a eternidade, levando nossos meninos para lá também. Ou seja, tem muita gente que ainda pensa que planejamento é coisa só de empresa, é de ambiente organizacional, corporativo, não tem relação apenas com isso. Planejamento é aquele que sabe onde quer chegar, como quer chegar, o que vai precisar para chegar lá. Então qualquer grupo de pessoas que tenha um objetivo, e nós temos o mais nobre dos objetivos, precisa se planejar. Porque se você não se planeja, você chega em qualquer lugar e definitivamente esse não é o nosso objetivo. A gente tem um lugar muito bem definido onde a gente quer chegar. É o famoso, você não se planeja, leva com a barriga e, enfim, sabe onde vai chegar, ou seja, lugar nenhum. Lugar nenhum. Vai empurrando. É verdade. Muito bem. Já que você começou com uma frase aí, eu também tenho uma frase de efeito também. Eu pesquisei a semana inteira. Eu também pesquisei. Ainda bem que eu não falei a sua, hein? Não falou. Tem uma frase que é cunhada aí de John Beckley. John Beckley foi um grande político, né, dos Estados Unidos, e também ele foi bibliotecário ali, enfim. E ele diz o seguinte, que a maioria das pessoas não planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Olha então, aí. O planejamento, ele é fundamental. Inclusive, está nos nossos ideais. Quando a gente vai na nossa lei, cumprir fielmente a parte que me corresponde. E qual parte? Só se sabe quando se planeja. Boa, eu penso no planejamento assim como uma viagem. E assim, eu sei que todos os nossos amigos que estão nos assistindo aqui, eles já foram viajar. E para você viajar, primeira coisa, você tem que ter um lugar de destino. Eu tenho que saber aonde eu realmente quero chegar. Inclusive, tem uma outra frase que eu pesquisei também essa semana. Aí. Segura esse episódio das frases. Diz que é zero, já prepara que dizem que é de Platão. E Platão diz assim, para o barco que não tem porto de destino, vento nenhum é favorável e caminho nenhum serve. Essa é bonita então é o seguinte, a gente precisa ter um porto de destino, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Então, se a gente não planeja, muito provavelmente a gente não vai chegar a lugar nenhum, como já foi dito aqui. Então, essa é realmente a importância aí de um planejamento. Mas é claro que tem outros itens aqui que nós vamos falar no decorrer do podcast aqui. Eu também gostaria de ouvir aqui nosso amigo Zero falando aí também. Tô esperando qual que é a frase. O Zero tem muitas experiências práticas aí do trabalho com o clube, né? É um clube grande, né, Zero? Fala um pouco do clube que você lidera, para o pessoal entender o tamanho do teu desafio, né, e para aquilo que você vai com certeza contribuir. Atualmente eu estou no Clube Flamboyant, Clube Desbravador Flamboyant, aqui do NASP, engenheiro com ele, faz parte da União. Até o pastor Udolcê, esses dias estava
publicando um ranking, né? Então, dentro dos maiores clubes da União Central, nós temos 3 da União Central Brasileira, né? Da divisão sul-americana, temos 3 da União, incluindo o Flamboyant, ali, que é o 3º lugar dos maiores clubes. O primeiro é o Pioneiros da Colina, né? Na Paulista Sul. E o segundo é ali o Luzeiros da Colina, que é o clube do NASP Hortolândia, e o terceiro vem ali o clube Flamboyant. E é o desafio porque são 270 desbravadores. Nossa. E uma liderança aí de 70 membros da liderança, organizar tudo não é fácil, né? Então, por isso a importância do planejamento. Lembrando, a minha frase, eu não trouxe a frase do sucesso, mas eu trouxe o Deus do sucesso. Amém. Que nosso Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus, ele tem um planejamento, ele planejou tudo nos mínimos detalhes. O próprio Cristo, quando esteve aqui, ao ele ser ressuscitado, ele dobrou ali o lençol, mostrando organização. Né? Então, isso que a gente deve trazer para dentro do nosso clube, ensinar e levar o nosso desbravador a refletir em Jesus. Né? Essa sua perspectiva, né, da referência máxima, né, sem dúvida alguma, que é o nosso Deus, né, em tudo que faz, arremete aqui à ideia da criação, né? Você vê, quando Deus foi criando, né, a cada dia ali um elemento, alguma coisa, não foi criando assim de qualquer jeito, que deu na cabeça aqui, vou fazendo, assim. Não. Você vê que primeiro, segundo, terceiro dia, né, tudo que foi criado em cada dia, né, nesses 3 primeiros dias, foram o preparativo, a organização para aquilo que viria no 4º, no 5º e no 6º dia. Então você vê que Deus é um Deus que se planeja, um Deus de ordem. Então, se o nosso Deus a quem servimos e a gente tem o desejo, né, de agradá-lo, então nesse ministério que a gente é chamado a trabalhar, no mínimo, né, a gente também tem que se espelhar nessa referência. Correto. Certamente que Deus, né, ele coloca para nós nesse exemplo da criação. Mas assim, na visão de vocês, sabemos que o planejamento ele é vital, que ele é importante, mas por que mesmo sabendo que isso é tão necessário, muita gente não pratica? E tendo em vista isso, quais são os erros mais comuns que vocês observam que os nossos líderes, os nossos diretores, os nossos clubes acabam, infelizmente, caindo, né? E por isso acabam não tendo o sucesso, né, que gostariam ou até mesmo, né, o resultado que se esperava? Pode falar, Zé. Eu penso assim, tanto o clube pequeno como o clube grande, todos têm os mesmos desafios. O planejamento é o mesmo, né? Então, assim, as ideias a gente buscar. Então, para ter um planejamento de sucesso, primeiro, você tem que orar, tem que ter um espírito de oração, tem que ter metas, como o pastor César falou, tem que ter um objetivo. Você vai fazer uma viagem, tem que ter esse objetivo que você quer alcançar. Então, o que eu quero alcançar com o meu clube esse ano? Então, você tem que ter já isso em mente na hora de você montar o seu planejamento. Lembrando que dentro do seu planejamento, você tem que pensar, essa criança, esse desbravador, ou esse futuro desbravador, ou aventureiro, ele faz parte de algum ministério, tipo, ele faz parte de uma escola. Então, eu tenho que arrecadar com a escola, pegar o planejamento que tem na escola, seja adventista ou não, se ele tem alguma viagem marcada, porque senão eu vou ter conflitos no meu futuro, de atritos dentro desse meu planejamento. Então, se eu não me organizar, ter ali detalhado o planejamento da escola, o planejamento da igreja, daí o meu planejamento, eu monto em cima de todas essas datas importantes, né? Por exemplo, Dia das Mães, eu não posso ter reunião de clube, então eu não posso pôr senão a mãe do DJ vai ficar... E Dia dos Pais, hein? Dia dos Pais também. Os pais reclamam também sempre. É importante, são datas especiais que eu tenho que motivar a criança a ficar com a família, né? E eu não posso pôr uma reunião em datas especiais como essas, né? Então, acho que o planejamento é muito importante para que o trabalho seja mostrado e seja também as parcerias com essas instituições, que a gente não deve deixar de levar em conta a hora de eu montar o meu planejamento. Muito bom. Boa. Sabe o que eu ia comentar, amigos? É que praticamente... no ranking de toda associação, né, César? Um dos itens é ter o planejamento anual aprovado pela igreja, né? Toda associação coloca no ranking esse item de planejamento. Não tá ali só para ganhar pontos, não tá ali só para preencher o ranking, tá ali porque é ponto de partida no ano de trabalho de qualquer clube de desbravadores e aventureiros. Então, quando o departamento coloca aquele item lá, aliás, todo o ranking é baseado nisso, né? É um roteiro, é uma dica. Olha, esse é o caminho de um clube de desbravadores, de aventureiros. Então, tem gente que não entende ainda a importância do planejamento, ou acha que é burocracia demais, é só papelada, comigo é na prática, comigo eu resolvo. Sabe, essas frases acabam diminuindo o valor de algo que é essencial, que é o planejamento. Então, dá trabalho
trabalho fazer o planejamento? Claro que dá, não é zero, César. Pegar planejamento de classes regulares, dá trabalho de fazer. Agenda do clube, os objetivos, os alvos. Agora, você ali gasta um tempo, alguns dias, e você resolve. Depois você passa o ano inteiro dentro do que você planejou. Se você acha que dá trabalho fazer um planejamento, você não imagina o trabalho que dá viver um ano inteiro sem planejamento. Dá muito mais trabalho. Sim. E além de dar trabalho, acaba tendo perda, né? Você não tem eficiência, não tem eficácia no que você está fazendo. Então tem muita gente, na minha visão, Jefferson, que ainda não entendeu o valor de você seguir um plano, acha que está encaixotando demais. Não, é você realmente entender o Deus que você serve. Nós somos um departamento da igreja que é considerada a mais organizada que existe. E você então tem que se organizar, porque é assim que a igreja trabalha, é assim que Deus trabalha. Então não é luxo, não é lazer, é necessidade para que o seu clube tenha sucesso. Bom. Eu vejo também alguns erros, assim, que poderíamos dizer, uns erros que é cometido por uma grande parte dos amigos. E assim, eu falo isso porque uma das atribuições no departamento é você fazer as correções, as avaliações das pastas de líder, que são as pastas, né, os cartões virtuais, que é a pasta de líder, master e master avançado. E a gente vê muitas vezes, quando pede, por exemplo, um planejamento, que é apresentado um calendário. É um calendário. Por exemplo, no dia 10 de abril eu vou ter uma reunião regular com o clube. Reunião regular, acabou. No dia 20 eu vou fazer aqui o Dia dos Pais. Pronto, acabou. E é um calendário anual. E a gente esquece que o planejamento ele tem 3 áreas importantes no planejamento. Ele tem que ter, logicamente, as informações anuais, mas também tem que ter as informações mensais. E uma grande importância também são os planejamentos diários, que semanal. É o que vai acontecer, o semanal, o que vai acontecer naquela semana. Então, esse planejamento ele precisa ter um todo. A gente vê muitas vezes o que acontece. A pessoa vai lá, ela coloca um calendário, ela faz um calendário de atividades e tal, tá muito bonito, mas ele não está explicado ali a função de cada um. Um planejamento, você pode colocar, inclusive, quem vai ser o instrutor que vai dar aquela aula, sabe? Tem uma aula específica que, de repente, vai ser feito lá no corpo de bombeiros, os bombeiros que vão dar a aula. Então, esse planejamento como um todo precisa estar. Então, eu acho que às vezes um dos erros é não ter clareza no planejamento. Você coloca as informações, vamos dizer assim, mais importantes, mas esquece que planejamento envolve mensal, envolve semanal, envolve o diário. Então, eu creio, uma das partes que eu creio é essa daí. Outro ponto é o seguinte, é não envolver a equipe na hora de você fazer o planejamento. Existe a equipe ali que precisa participar, os conselheiros têm que estar juntos, os instrutores têm que estar juntos, o diretor associado participa, o diretor vai estar ali à frente, o capelão do clube, até mesmo para você depois poder dividir as áreas de atuação de cada um deles, dizendo, qual é a parcela, essa especialidade eu posso dar, essa parte aqui, por exemplo, da classe regular eu posso fazer, eu vou fazer essa parte avançada e tal, até para você poder dividir. E quando você trabalha com a sua equipe, você pode ver que eles se comprometem muito mais com aquilo que eles ajudaram a fazer. Eles se comprometem muito mais. Uma construção conjunta, né? Do que você simplesmente largar a gente, tá, isso daqui é o planejamento anual nosso aqui. Então são alguns pontos importantes. Outro ponto também que eu acho importante, que às vezes pode se tornar um erro, é a gente também tomar cuidado com a agenda da igreja. A igreja tem a sua agenda. Tem a agenda da divisão, vem algumas datas importantes. Nós temos a agenda da união, também tem algumas datas importantes. Nós temos a agenda da associação e também tem a agenda da igreja local, para não ter conflito. Que a gente muitas vezes vê, puxa, o clube marcou um acampamento bem no dia do batismo da primavera. Isso é terrível. E aí, e a gente tem essas... Então eu vejo algumas dificuldades tensão, às vezes gera desgaste, na hora de construir o planejamento. Muito bem, então várias dicas aqui, né, que foram colocadas por vocês, que ajudam a entender essas falhas, esses erros que a gente comete de forma, às vezes, consciente e inconsciente, né, na realidade dos nossos clubes. E de vez em quando a gente fica tão chateado, né? Você, diretor, vai entender o que eu vou falar agora. Eu não tenho apoio, a igreja não me apoia, o pastor, a comissão, mas você não se planejou adequadamente para que esse apoio acontecesse. Isso é importante também. Então o César falou, você erra nas datas. Puxa, quando a igreja preparou um programa super especial, o clube está ausente. Isso não pode acontecer, né? O clube é um braço forte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então você precisa ter o calendário oficial da tua igreja, da tua associação. Isso aqui é Impacto Esperança. O que eu vou fazer? Eu vou distribuir livro, é Impacto Esperança, eu não tenho uma atividade paralela. É sobre isso que a gente está falando, você fazer parte do que acontece na sua igreja e depois, quando você precisa do apoio, o apoio ele vem, porque você está demonstrando ser organizado, planejado e você está oferecendo apoio primeiro.
E, pastor, que eu sempre ouvi isso, né? Que o Clube de Desbravadores, Aventureiros, é um departamento da igreja muito organizado. Isso a gente sempre ouve porque é um departamento que tem planejamento, que leva lá para a comissão da igreja. Lógico que tem essas falhas que podem estar acontecendo por alguns líderes, e o pastor da igreja tem que, na hora que passar o planejamento, ele conferir ali se não está interferindo. Se esse diretor pegou lá o planejamento da igreja, se ele viu o planejamento da sua associação, se não está conflitando datas, ele fala, não, essa é a data do Impacto Esperança, a gente vai sair, a igreja toda, não é para ter acampamento. Ali a comissão pode ter essa função também de apoiar esse diretor, que às vezes passou batido na cabeça. Quando chega a hora, apoio. Observações, aí é a hora de falar. Se alguém, né, encontrou algum conflito de interesse ali que possa ser falado, né? Isso. Agora, o César tocou num assunto importante, que é a integração, né, dos membros da diretoria, das pessoas que trabalham na liderança do clube, para se envolverem no planejamento, né? Como a gente pode fazer isso de uma maneira eficaz, de uma maneira assim, a otimizar? Porque, claro, né, se só recebe goela abaixo do diretor para todo mundo, evidentemente que a maior parte não vai vestir a camisa, não vai abraçar a causa, e não vira o planejamento do clube, vira o planejamento do diretor. Mas de que forma a gente pode fazer nessa experiência prática, né, com que os membros da diretoria eles possam sentir-se mais envolvidos e mais partes desse planejamento? Que estratégias, dicas vocês dariam assim para ajudar nesse sentido? Eu vou dar uma dica que a gente realiza no clube, né? Então, todo final de ano a gente pega então os calendários da nossa associação, da união, da divisão, quando tem evento, e aí a gente já começa a moldar com a diretoria executiva, né? Então é o diretor, diretores associados, a tesoureira, o capelão do clube, o pastor responsável pelo clube. Então nós temos esse pré-planejamento. Posterior a gente marca então a data de treinamento com a nossa diretoria, um final de semana que a gente separa para integração, para receber os novos membros da diretoria, e ali a gente tem os momentos de planejamento. Então nós vamos primeiro, o principal, então a gente tem um pré-calendário, não é ainda o planejamento, tem um calendário de datas importantes já unificado com todos esses outros departamentos, e aí a gente vai para o planejamento de classe primeiro, né? Então eu não posso fazer um planejamento de unidade antes do planejamento da classe, que eu tenho que cumprir o currículo dele dentro dessas datas importantes, que vai ter as reuniões de sábado, de domingo, e posterior então daí a gente reúne todos os instrutores e ali a gente trabalha juntos essa formação. E depois que está pronto o planejamento da classe, nós trabalhamos o planejamento daí em unidades, para ele daí pegar datas para fazer uma pernoite, uma noite do pijama, uma nova especialidade que não está dentro do currículo da formação. Isso é importante também, né? Então eu não vou pegar na unidade fazer uma especialidade que vai ter na classe, ou de amigo até guia, né? Então eu tenho que pegar especialidades que são diferentes. Eu lembro do pastor Zé Maria Barbosa, então eu tenho aqui a dica do planejamento dele. Rapaz, eu não sei se a câmera consegue pegar, mas o Zero aqui trouxe um compêndio de referências, a biblioteca, né, ali da biblioteca, um negócio isso aqui é um exemplo dele. E essa aqui ele não conseguiu terminar e aplicar no nosso clube, que era uma ideia dele, mas era um homem de muito planejamento. Meteorologia ele prática. Queria fazer a especialidade de climatologia, né? Então assim, ele investia, então o líder tem que investir em material, ele ia em busca, você vê aqui, ele começou a comprar materiais, tudo que tinha relação com a climatologia para ele montar o planejamento dele. Olha aí. Então essa é a ideia que a gente tem que ter, né? Em busca de oferecer o melhor para nossas crianças, né? Então ele fazia um estudo de campo mesmo para montar para gerar, planejamento, ou seja, trazer uma especialidade fora do currículo, como eu estava falando, das classes. Então isso ele ia desenvolver ali numa reunião de clube, uma especialidade geral. Isso aí acho que é aprofundamento, né? Um aprofundamento. Dias atrás eu ouvi também alguém dizer, tem essas pessoas sempre que sabem quase de tudo, né? Já viu? No clube acontece muito isso, né? Eles sabem de tudo. Eles sabem de tudo. É nós e a Márcia, é comigo mesmo, né? Cara, na climatologia eu sei de tudo. E por aí vai. Né? Esses dias atrás eu ouvi alguém dizendo o seguinte, que tem pessoas que às vezes elas são, no conhecimento, vastas como o oceano, mais profundo como um pires. Ou seja, sabe de tudo, mas com pouca profundidade. Sim. Isso é um aprofundamento, isso é muito bom. Parabéns aí, né? Tem que aprofundar. Jefão, sabe que a gente precisa aprender a ouvir muito os nossos liderados e quem faz parte da nossa equipe. Às vezes, por você ocupar
o peso do cargo, da responsabilidade de ser um diretor, um departamental, o conselheiro, você sente ali a carga de ter que trazer quase que tudo pronto. Se espera isso de mim, eu sou o diretor, né, Zé? Eu sou o departamental, mas há muito valor. Claro, algumas coisas você precisa construir, são coisas ali da liderança, mas há muito valor quando você começa a ouvir a sua equipe, como o César falou, construindo junto, porque existem coisas que a gente colocou num pré-planejamento, né, uma pauta que a gente trouxe, e que a gente acha que vai dar muito certo. E quando você começa a ouvir a equipe fala, não vai dar certo. Isso vale muito para nós que estamos hoje no cargo do departamento, né, César? Você chega num campo novo, você chega ali com ideias, com coisas que você fez darem certo no campo anterior. Aí você vem animado e alguém fala, pastor, aqui isso é outra cultura, não pega muito é bem. Outra realidade. A galera é mais disso. Então há muito valor em ouvir, porque às vezes você chega animado achando que você tá arrasando e a galera, e depois não dá certo. E você fala, poxa, tinha gente na tua equipe que podia ter te alertado, que podia ter te ajudado no seu planejamento. Então, diretor, não carrega esse fardo sozinho, você tem muitas coisas já para carregar. Então, chama a sua equipe para realmente construir, para participar, para dizer o que eles pensam e ouça com sinceridade. Não é só para falar, beleza, muito boa ideia, mas eu não vou usar, né? Aquela coisa. Ouça com interesse e com sinceridade, porque há muito valor nas pessoas que Deus te deu para estar ao seu redor ali na equipe. Interessante isso que o Eduardo está falando, só para não perder aqui o raciocínio, porque essa né, ideia que a gente está questionando aqui de envolver os membros para eles tornarem partes do processo, primeiro começa pelo diretor, né, com questão do ego, né, volta aquela questão do ego, volta aquela questão de trabalhar mais descentralizado, porque às vezes o próprio diretor, né, a figura ali da pessoa que lidera o ministério, o clube, ele mesmo acaba sendo um obstáculo para esse crescimento, para esse avanço, né, porque chega a goela abaixo, é do meu jeito, é do meu estilo, é desse jeito, quem gostar, gostou, quem não gostou, né, pode ir embora. Procura outro clube. Infelizmente temos, né, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude no trabalho da liderança. E, sem dúvida, isso não é um estilo, um perfil saudável que se aplique para desenvolver um planejamento e que todos, né, possam sentir-se parte disso, né, do processo. Mas você ia falar? Eu ia falar o seguinte, eu achei interessante o que o Eduardo falou, eu até coloquei aqui como um dos itens aqui, né, nessa questão aí de definição, de envolver a diretoria, reuniões de brainstorming, né, é uma palavra que é muito usada hoje em dia, que é como se fosse uma tempestade de ideias. Existem algumas partes do planejamento que não tem como a gente alterar. Por exemplo, classes regulares e classes avançadas. A gente precisa ter. Já atrás até ouvi dizendo clube que não faz classe não tem classe. Né? É uma brincadeira, mas é uma realidade. Gostei da frase. Classe bíblica. Você tem que ter a classe bíblica no clube. Então tem coisas que a gente não pode fugir. Mas mesmo as classes regulares, mesmo classes avançadas, mesmo classe bíblica, por exemplo, né? Um acampamento, mesmo isso a gente pode usar essa tempestade de ideias e às vezes essa tempestade de ideias vai facilitar a nossa vida. Vou dar um exemplo bem prático que eu vi, na verdade, uma imagem, até procurei na internet, depois eu não achei, talvez a inteligência artificial me ajude a fazer uma dessas, né? Mas eu vi, por exemplo, era uma torneira que estava aberta e as pessoas estavam com panos secando a água que a torneira estava jogando água. Aí vem uma pessoa lá e ela vai lá e fecha a torneira. É muito mais prático você ficar secando a água que a torneira está gerando ao invés de chegar lá e fechar a torneira. Então, muitas vezes, essa tempestade de ideias, elas ajudam nesse sentido. Às vezes a gente pode, de repente, com uma ideia, a gente pode poupar dinheiro, pode poupar tempo das pessoas, sabe? Pode, enfim, muitas coisas podem gerar nessa tempestade de ideias. Eu acho que essa é uma parte legal. Agora, para isso acontecer, o líder, ele precisa ter algo que eu acho fantástico, que chama-se de flexibilidade. Ele tem que ser flexível, não tem jeito. Tem até um ditado por aí, meio caipira, que diz assim, nós enverga, mas não quebra. Tem que saber entortar, envergar, sabe? Precisa, porque às vezes tem coisas que de repente lá no seu tempo, no meu tempo era assim, no meu tempo, e olha que eu já tenho quase 40 anos de Desbravadores, no meu tempo era assim, mas de repente hoje com a modernidade pode ser diferente, pode ser, então tem que ter flexibilidade, pode dizer, achei legal a sua ideia, muito bom, você pode nos ajudar a colocar em prática e tal, sabe? Isso aí é a participação de todos unidos ali no mesmo ideal. Eu acho que se a gente começar a usar mais essas ideias assim e colocar em prática e pedir ajuda às pessoas, eu creio que o planejamento vai ficar mais fácil de ser executado no clube. Muito bom. Então a gente vê aqui, né, que planejamento ele é
extremamente importante para a gente saber onde a gente quer chegar. A gente vê que é importante a gente envolver as pessoas na construção dessas ideias, dessas estratégias, desses, né, planejamentos que são trabalhados. Agora, que ferramentas vocês enxergam que a gente poderia sugerir para os nossos amigos e amigas que estão aqui nos assistindo, nos acompanhando, para acompanhar de perto o resultado disso? Porque planejou, beleza, sei onde quero chegar, mas não é simplesmente porque se colocou no papel que vai chegar lá, né? Você vai ter que definir ferramentas para fazer um acompanhamento. Então, de que forma o clube ele pode estar gerindo esse processo para saber se está indo na direção certa ou não? Até porque o planejamento ele tem de ser dinâmico, né? Não é porque a gente pensou A que vai ser A. Às vezes você planejou A, mas pode ser que vai dar B, né? E aí a gente tem que estar preparado com esse controle para entender e fazer essa leitura de resultado. Então, que ferramentas vocês acham que sejam importantes para a gente considerar para o acompanhamento desse resultado, das metas que são colocadas, para a gente saber se está no rumo certo? Como a gente poderia fazer isso de forma prática? O Jefferson, você falou algo muito importante. A gente, às vezes, tem muita facilidade em lançar as coisas, mas não de encerrar. E encerrar faz parte do ciclo, faz parte do planejamento. O planejamento tem começo, meio e fim, para depois você começar um novo ano ou um novo ciclo. Então, às vezes, eu vejo que na igreja, e especialmente nos clubes, a gente não acompanha. Terminou o evento, né, César? Deu tudo certo, tá todo mundo bem, mas espera aí, deu tudo certo mesmo? Ou tem alguma coisa que poderia ter sido ainda melhor? Então tem um método de planejamento estratégico, é muito conhecido aí no meio da administração, talvez é um dos mais simples, onde você faz aqui 5 perguntas. O que eu quero fazer? Por que eu quero fazer? Quem é o responsável? Quando e como? E aí você pode agregar depois perguntando onde e quanto isso vai custar. Então é o método do 5W2H, né? Que é do inglês, então você pergunta ali. 5W2H. É, do inglês. What? Rapaz, agora gente, presta atenção no meu inglês. What, why, who, when, how, where, how much. Só vou falar isso de inglês hoje, que é tudo que eu sei aqui do que eu tô vendo. Então, o inglês, eu não queria citar o inglês que vai parecer que é muito difícil, mas não é difícil. É o básico, o que eu quero fazer, quando, como, quanto vai custar, quando vai acabar. Então, depois que você, pode ser um evento, pode ser um ano letivo ali do clube de desbravadores ou aventureiros, quando chega no final, você precisa fazer as mesmas perguntas para você encerrar o ciclo, e não sei se você vai ser o diretor do ano seguinte, ou você vai passar essa informação valiosíssima para o próximo. Olha, a gente fez isso e o tempo não foi adequado aqui, o dinheiro faltou ali, esse projeto não era o melhor para nossa região. Então você tem que se fazer perguntas, você vai respondê-las durante o seu evento, o seu projeto, o seu ano, e lá no final você precisa retornar nessas aqui. Esse aqui é tem muitos modelos de planilha, o SGC nos ajuda com isso, por exemplo, né? Mas você precisa voltar no seu planejamento e entender se você respondeu as perguntas que você propôs lá no começo. Ou seja, tem que se fazer um controle. Exato. Né? Faz o planejamento, desenvolve-se o planejamento, mas tem que ter um controle, um acompanhamento para saber e sentir tem um termo técnico, né? Chamado amarrar a boca do saco. É um termo bem técnico usado nas grandes corporações, sabe? Senão você nunca vai saber. Eu me planejei, mas deu certo o seu planejamento? Eu não sei, mas vamos para outro, vamos pro próximo ano. E aí não faz sentido, né? É verdade. E lá nós temos o acompanhamento. Né? Então temos 2 diretores associados, um que acompanha os conselheiros com as unidades e eu acompanho as classes, o desenvolvimento das classes. Então ali eu acompanho, então cada classe se realizou o seu planejamento, quem é o responsável, aí vamos para os planejamentos semanais, que aí durante o domingo, acabou o clube, eu já mando, quem que é o próximo responsável, que eu vejo, já tenho o planejamento dele, fulano, tá tudo certo, precisa algum material para que aquela atividade seja executada naquela reunião do próximo domingo. Não posso deixar lá na sexta-feira, aí eu preciso do material que preciso comprar, e daí não dá mais tempo, já tá fechado o comércio. Desespero do então, final de semana, né? Então a gente tem que planejar já terminou a reunião, já ver a próxima reunião. Então eu vou acompanhando a execução para cumprirmos o currículo. E no final, quando termina o clube, aí nós temos esse momento do feedback, que é isso daí. A gente monta um forms para poder absorver o que deu certo, o que não deu, as ideias, o que podemos melhorar no próximo ano. Isso acho que acontece nos campuris de vocês também, né? Em cada momento que terminou, você reúne a equipe ali dos seus regionais, seus distritais, e aí como que foi, o que deu certo, o que não deu, o que podemos melhorar.
A gente não pode ter medo de pesquisa. A gente às vezes tem medo de pesquisa. Né? Tem que perguntar, e aí, como é que foi minha convenção MDA? O que você achou de ruim da minha convenção? Isso. O nosso ego às vezes atrapalha isso, né, César? O que foi ruim no meu Campuri? Então tem que ser respondido e eu preciso dar valor para isso. Eu não posso ter medo de ouvir a opinião das pessoas. E né? é isso que nos ajuda a melhorar. Exato. É isso que nos ajuda a melhorar, fazer diferente. Eu coloquei algumas ferramentas aqui, algumas já conhecidas. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer um planejamento financeiro. Você pode usar ali o Excel, é uma ferramenta muito boa que você vai ajudar, vai colocar as entradas, as saídas, ver se o orçamento está dando certo. Eu acho que essa é uma ferramenta que pode ser usada, né? A gente sabe que às vezes algumas pessoas, talvez não tenham tanta intimidade com a tecnologia, às vezes até com o computador. Aí pode fazer também como era usado, ser feito como era usado na minha época. Eu lembro que quando eu era desbravador, tinha ali uma ficha que ela era... Né? Uma chamadinha, que ela era impressa e a gente colocava, trouxe a cota, você fez a meditação, você está fazendo ano bíblico, você fez lá, e aí de repente eles pedem alguma coisa do cartão, você fez tal item do cartão, você decorou o versículo bíblico tal, enfim, é algo assim que você vai escrever, mas de repente você consegue alguém ali no clube, talvez a secretária do clube e tal, que possa planilhar isso daí para você poder avaliar. Com isso você pode ver o desempenho de uma unidade específica, você pode ver o desempenho de um desbravador específico, dizendo, esse desbravador está precisando de ajuda aqui, ele não está fazendo a meditação matinal, ele não fez a classe bíblica, ele não está vindo, ele faltou 2 vezes no mês. Então, mas a gente precisa, além de ter algum tipo de ferramenta, seja ela online, virtual, seja ela um papel, mas a gente precisa ter. E também precisa fazer uma avaliação constante para ver se aquilo que a gente se propôs no planejamento está acontecendo. Dias atrás eu ouvi um ditado, e aí eu não sei quem que falou isso daí, mas eu ouvi algo interessante, dizendo o seguinte, que um ato que se executa é muito melhor do que 1000 que se planejam. Então não adianta eu ter um planejamento, mas não estar executando meu planejamento. Então o planejamento precisa ser executado. E isso daí a gente pode ver através de avaliações constantes. Planejou, sonhou, colocou no papel, no Excel, na planilha, seja como for. Fez tudo bonitinho, mas saiu tudo... Acontece muito. Tudo diferente do que você tinha idealizado. O que fazer? Respira, toma água. Eu tô aqui perto do César, eu tô me inspirando, sabe? Há uma frase que diz o seguinte: o planejamento... Presta atenção, essa é boa, César. Presta atenção, inglês, por favor, para nós. Eu não vou saber a pronúncia exata, não vou me expor aqui. Mas olha, o planejamento, Jefferson, ele não garante nada. Pode dar errado. Mas sem planejamento, o nada é garantido. Gostou dessa? Muito boa. Repete. Então, nem vou anotar, vou ficar aqui no nosso... Eu te mando o link depois. É o seguinte, história. O planejamento ele não garante. Olha o que a gente falou aqui agora. Tem que ter execução, tem que ter acompanhamento. Então o planejamento não garante nada. Mas sem planejamento, o nada já é garantido. Você não tem nada, você não planejou nada, você vai colher o quê? Você vai colher nada. Agora, pode dar errado? Claro que pode dar errado. E... qual de nós aqui pode falar assim, tudo que eu fiz deu certo até hoje? Ninguém pode levantar o braço e dizer que é esse. E no final das contas, você entendeu maneiras ruins de executar alguma coisa que você achou que daria certo, teve aprendizado. É importante que você tire lições daquilo que dá errado. Tem muito líder que fala assim, abafa o caso, deixa pra lá, passa, vamos pro próximo que esse aí não deu certo. E eu me lembro que a gente teve uma reunião recente da nossa união, um concílio integrado, e todo mundo tá falando das coisas que deram certo ali. E aí eu levantei a mão e falei algo que tinha dado errado. E todo mundo falou, poxa, você veio até aqui se expor e você contou que deu errado. Eu falei, sim, eu vim falar algo que eu lancei, que eu achei que estava com tudo e que deu errado entre os jovens ali, nosso ministério parceiro. Aí, porque a gente aprende. Talvez esse não era o melhor caminho. A estratégia usada foi ruim. Eu não me cerquei das pessoas que eu precisava para que isso desse certo. Então, não se desespere, porque se o seu planejamento der errado, você não é o primeiro e nem o último a passar por essa experiência. Aprenda e não enterre. Tente entender aquilo que você fez, por que não deu certo, para que pelo menos você tenha aprendizado daquilo que deu errado. E isso é o que a gente aprende com os grandes inventores, né? Quantas vezes falharam para chegar ao objetivo final, né? Então, quantos planejamentos, tentativas frustradas, mas que no final, com persistência, correção e controle, chegaram lá, né? Mas o que vocês acham mais, amigos? Eu creio o seguinte, quando você tem um planejamento, não é todo planejamento que dá errado.
algumas coisas no seu planejamento dão errado. Não são todas. Muitas coisas que você planejou, elas deram certo. Então, para você não perder a motivação e ficar frustrado pelo que dá errado, você tem que aprender a valorizar aquilo que deu certo. Imagina se cada mês você começar a valorizar, dizendo, gente, olha, esse mês nós cumprimos todo o planejamento, a gente deu tudo certo, parabéns. O nosso recurso financeiro que nós tínhamos orçado ainda sobrou, olha que maravilha. E por conta disso tem um açaí aqui, ó, para toda a galera. Olha que maravilha. Você percebe? Você aprende a valorizar aquilo que deu certo. Quando tiver uma frustração, que vai acontecer, ela não vai ter um impacto tão grande, porque você sabe que a maior parte do seu planejamento está dando certo, e isso motiva a equipe como um todo. Muito bom. E não é necessário mostrar uma desorganização, que às vezes pode acontecer. Falhou, o instrutor não veio, e aí você pode fazer adaptações naquele momento, sem precisar falar, o instrutor faltou, aí não deu certo. Já ir com o pensamento da frustração. Você tá ali com a mensagem, você chega, já e às vezes a molecada nem sabendo, né? Sabendo que ia vir aquele instrutor. Então você pode fazer adequação para que daí não mostre essa falha que deu no seu planejamento para aquele, mas você encontra uma saída sempre. Isso acontece muito, Zé, nos campuris e aventuris da vida. Tem lá o planejamento, todo o programa definido, entradas, quem é responsável pelo que e tal, enfim, tudo amarradinho. Aí falha alguma coisa, aí a gente se adapta ali, né? Produção pra cá, pra lá, correria. Pra quem tá assistindo, tá tudo maravilhoso, tá tudo perfeito. Né? A gente sabe, né, que teve uma falha no processo. Às vezes, a gente sofre, não deu certo e tal. Mas é isso mesmo, não falar, né? Não é necessário ali naquele momento. Depois lá atrás, aí você chama atenção. Ô fulano, você faltou comigo aqui, né? Mas ali naquele momento não é necessário, principalmente na frente das crianças, né? Acho que não tem essa necessidade. Sem desespero, né, Zé? Não ter o desespero, a calma que vai dar certo. Você planejou um evento lá que precisava de sol, choveu, você tem que adaptar, agora é com a chuva, né? Uma vez eu fui num curso de liderança de um campo nosso aqui, não vou falar, né, para preservar as pessoas. Tá na mesa, não? Não tá na mesa, não tá na mesa. Não tá com você. Eu fui num curso de liderança, fogo do conselho. Aí cheguei lá, né, perguntei como é que estavam as coisas, estava tudo ajustado, tudo certo. Aí chegou um regional lá, olha, pastor, na hora do fogo do conselho, quando você falar a palavra mágica aí, a palavra X, eu vou jogar uma flecha e vai cair no fogo e... Falei, uau, já imaginei, o negócio vai ser top e tal. Aí combinamos tudo direitinho. Aí tava lá uns 100 e poucos líderes e a gente ali fazendo a reflexão do fogo do conselho. Aí eu falei a palavra mágica. E aí veio a flecha, mas a flecha, sabe, faltou velocidade, né? Ela chegou na metade do caminho. Aí já começou a galera. eu falei, vou voltar aqui, né? Então, não sei o que, a palavra de novo. Aí veio outra flecha, aí passou do ponto. Aí quando eu vi que não ia dar certo mesmo, eu falei, bem, gente, tudo isso aqui foi pensado, tudo isso aqui foi planejado para a gente aprender, né? Vocês vão organizar muitos momentos de cerimônia de fogo do conselho, uma coisa pode fugir do controle ou não, como, né, vocês viram aqui nessa ilustração e tal, enfim, em tudo a gente até pode aproveitar uma coisa que não deu certo no planejamento para aplicar, lições, ideias, então a gente sempre aprende, né? Sempre aprende. Ô Jefferson, houve um campuri uma vez, o meu clube estava apresentando ali uma evolução de Ordem Unida. Eu sempre fui do mesmo clube, o Clube Caminho de Orion, por 22 anos, depois fui fazer teologia. E a gente se apresentou, em determinado momento, da metade para o final do nosso pelotão, acabou fazendo meia volta volver antes da hora. Então o grupo dividiu, não era esse o plano, não estava correto, e metade continuou e metade fez um meia volta volver e continuou. E ficou lindo, né? E no final, a gente chateado, puxa vida, a gente treinou tanto como a gente treina, né? Pelotão de Ordem Unida é um negócio que treina pra valer. E aí a gente, quando foi pegar a pontuação, era a pontuação máxima. A gente não estava entendendo muito, mas o pessoal da prova, do júri, achou que era uma evolução, que estava planejado. Olha aí. A gente ficou, não ainda acredito. Foram campeões do concurso. E vamos se representar, né, nossa união lá na Ásia, né, já tô inventando um pouco. Uma parte... Aí fizeram certo, não foi mesmo. Foram desclassificados. Isso é muito... Todo mundo faz isso daí. Mas então não houve desespero e tal. Olha, eles acharam que estava tudo dentro do planejamento, era uma evolução, então... Tem gente que gosta muito de dar palanque porque dá errado, né, gente? O César falou aqui uma coisa boa. Tantas coisas legais que a gente faz, é uma que dá errado, aí dá palanque, tem aqueles que gostam de dar aquela cutucada
nada, né? Não, tem muita coisa boa acontecendo e é isso que nos move. E isso é uma das coisas que eu até gostaria de pontuar até que você falou ali, é o seguinte, é a gente fazer essas avaliações constantes e aquilo que não está dando certo, a gente não esperar até o final do ano para você estar sabendo que não dá certo, para chegar até o final do ano para dizer, viu gente, não deu certo e tal, mas a gente pode redefinir, dizer, não está dando certo, vamos redefinir, vamos fazer diferente, né? E nunca esquecer, para não perder a motivação, qual que é o principal objetivo do clube? Às vezes a gente pensa que o principal objetivo do clube é ser 5 estrelas, é você conseguir em todos os campuris que existem, campuri de união, divisão, campuri internacional, seja o que for, mas o grande objetivo do clube é salvar do pecado e guiar no serviço, é levar as crianças ao céu. Se essa parte está dando certo lá, o planejamento pode ter uma coisa ou outra que não dá certo, mas a gente está cumprindo o propósito do clube, a existência do clube, né? Falou tudo e falou bonito. E tendo em vista isso, amigos, nós estamos... nesse bate-papo gostoso, você vê que o tempo passa muito rápido, né? E a gente está caminhando agora para o final do nosso episódio de hoje. E eu gostaria que vocês compartilhassem mais uma vez com os nossos colegas, líderes que estão aqui nos assistindo, lições práticas ou de ideias que a gente pode ajudar, né, o nosso diretor, a nossa diretora, as pessoas que participam lá nos nossos clubes a entenderem que o planejamento é vital, que ele é importante. Então, em poucas palavras, o que vocês diriam aí para esse querida amigo que está nos assistindo? Um de cada vez. Um de cada vez para não ter problema. O Zero me olhou firmemente, então eu me senti tocado. Eu queria, só o meu último recado, eu queria ler Provérbios 16, versículo 3, que fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu gosto muito de quando Ezequias se apresenta diante do Senhor no templo, mostrando as cartas que ele havia recebido dos assírios, afrontando o Deus de Israel. Ezequias, entendendo a sua limitação, ele coloca as cartas diante de Deus, se ajoelha e fala: Senhor, é isso que estão dizendo, né? Então, ele dependeu completamente de Deus e a vitória veio por intermédio do braço forte do Senhor. Então, o planejamento não é só um ponto no ranking, não é só uma planilha, é você apresentar, consagrar diante do Senhor tudo o que você faz para que os planos sejam bem-sucedidos. E eu queria só dar um toque. Eu tenho falado muito isso, Jefferson, nas visitas que eu estou fazendo para os clubes lá da Paulista Sudeste. A gente faz muitos planejamentos de acampamento, de classe regular, e tá tudo certo, é para continuar fazendo. Mas de vez em quando eu sinto falta de um braço espiritual, do meu planejamento espiritual. Seu clube tem planejamento espiritual? O que eu quero dizer com isso? Quantos não adventistas você tem no seu clube? Quantos que estão estudando a Bíblia? Quantos no final você quer ver entregando a vida a Jesus, se decidindo pelo batismo? Essas coisas todas, às vezes a gente tem medo de falar, nossa, virou um grande comércio? Claro que não, a gente quer salvar pessoas para o reino. Então, você tem um planejamento espiritual de quantas pessoas você tem, quantas você quer alcançar, o que é que eu estou fazendo para alcançar o objetivo, que é salvar do pecado? Então, lembre-se disso, consagre seus planos ao Senhor. E nunca se esqueça, o aspecto espiritual é muito importante no planejamento que você está fazendo lá no seu clube. Amém. Eu ia usar esse texto bíblico aí, né? Mas já está aberto aqui na minha já que usaram aqui, já que o pastor Eduardo usou, eu vou usar um outro aqui que está no Salmo, capítulo 37, versículo 5, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu gostaria de mudar a palavra aqui, né? Parafrasear aqui, ao invés de entrega o caminho, eu gostaria de colocar o planejamento. Entrega o teu planejamento ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Antes de começar o seu planejamento, diretor, você precisa dobrar os joelhos e orar a Deus. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual. E se tem alguém que vai fazer de tudo para estragar o seu planejamento, esse é o nosso inimigo, o grande inimigo de todas as almas. Esse vai fazer de tudo para estragar o nosso planejamento. Mas se o seu planejamento estiver nas mãos do Senhor, a vitória já está garantida. Amém. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Amém. Muito bom. E sobre isso, pastor César, eu queria deixar também com nossos amigos desse livro Princípios para Líderes Cristãos, do Espírito de Professor de Ellen White. Aqui tem o tema sobre esse assunto, né? Desorganização. Como Satanás se alegraria se alcançasse êxito em seus esforços de entrar no meio deste povo e desorganizar a obra num tempo em que a organização integral é essencial e constitui a maior força para evitar os levantes espúrios e refutar pretensões não apoiadas pela palavra de Deus. Precisamos manter as fileiras
uniformemente, para que não haja quebra do sistema da organização em ordem, o qual foi erguido por meio de sábio e cuidadoso esforço. Não se deve dar autonomia a desordeiros que desejem controlar a obra neste tempo. Então, o mais importante é o planejamento, a organização, lembrando que o inimigo realmente quer destruir, fazer a desarmonia, a desorganização do sistema, mas não, a semente foi plantada por Deus e ele pede, né, Mateus 5, versos 13 e 14, que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Muito bom. Bem. Obrigado, amigos. Conselhos assim maravilhosos, inspiradores, que certamente vão aí ajudar, inspirar ainda mais os nossos líderes a trabalharem com o melhor planejamento possível. Muito obrigado você, querido líder, que nos acompanhou até aqui. Espero que você tenha aprendido muito aqui, só na sabedoria desses homens aqui, que foi fantástico. E você continua nos acompanhando nas redes sociais, Desbravadores UCB, ou Aventureiros UCB. E se você gostou desse episódio, que eu sei que você gostou, curta, comente e aí, compartilhe com a galera, com a família inteira, com o clube todo, porque com certeza vai ajudar a ter bons princípios, bons norteadores de planejamento para o trabalho dentro do clube. Amigos, muito obrigado, sucesso aí para vocês e tamo junto até a próxima, se Deus quiser. Maranata! O Senhor logo vem! A turma tá afiada aqui, e você também, hein?